Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Então, estamos aqui para mais uma aula, né? Importantíssimo botar aqui no chat para ver se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo? Fred está ouvindo? Então, espera um pouco aqui, deixa eu ver. Entrou? Eba. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, tudo bom com vocês? Então, prazer estar aqui. Hoje a gente vai terminar aí esse conteúdo que é fundamental, que acabou pegando mais tempo até do que eu pensei, e que ele é fundamental. A gente sempre fica pensando em trade, quando a gente é comercial, né? E fala, não, isso é uma coisa de trade. Mas existe uma coisa hiperalinhada entre trade e comercial, que é esse modelo de execução que a gente hoje vai discutir. Então, hoje a gente vai discutir muito sobre o ponto de vista do sellout, ou seja, o trade estruturado para ativar os pontos de venda. Porque até eu, que sou comercial, para eu entender como é que é, né, que eu vou conseguir atuar e o que eu tenho que fazer num ponto de venda, eu preciso de uma orientação, eu preciso de um guia. Eu preciso de dicas, eu preciso de conhecimento, eu preciso entender a lógica básica de preço de minha marca, a concorrência, eu preciso entender o que é o visual merchandising de um código de cor de exposição, para pensar que vale mais a pena eu trabalhar nessa lógica vertical com cores na minha categoria, ou o contrário, ou horizontal. Então, assim, é muito importante entender por que é que trade tem que se estruturar para conseguir ajudar a área comercial a atuar com essa execução mais na ponta e melhorar onde não tem performance de promotor. E onde tem performance de promotor, a área comercial tem que ser o controle dessa ponta, né? Na verdade, assim, o promotor é igual o vendedor, o balconista, o assistente de venda dos varejos que vocês frequentam, vocês comerciais. Os caras são a extensão das suas mãos. São eles quem vendem para você. São eles que cobram se o produto está presente ou não, que tira o produto lá de dentro, que faz a ação de sellout acontecer, que fala com os balconistas, que mantém todo mundo motivado. Os promotores, eles são fundamentais. Então, é muito importante a gente entender a estrutura de funcionamento e, mais do que isso, as empresas terem um processo definido, detalhado, com fluxo de comunicação estabelecido, para que isso possa acontecer integralmente entre comercial e trade, tá? Então, hoje a gente vai falar do guia propriamente dito de execução, e vamos começar, então... Hoje, no final da aula, a gente vai pegar 5 pessoas para fazer aquela apresentação de 1 minuto, e o que a gente queria pedir é que vocês coloquem aí o nome, os 5 que querem falar, os 5 primeiros serão dessa aula. Em todas as aulas agora a gente vai pedir a vocês para se apresentarem, e aí eu vou liberar a câmera e o áudio para vocês se apresentarem, tá bom? Combinado? Então, quem são os 5 de hoje que querem falar ao final? Então, vamos lá. Vamos subir aqui a nossa aulinha. Temos 5 que querem falar ou são todos tímidos? Gente, lembra que a coisa mais importante para a gente crescer na vida é ousadia, tá? Então, vamos ver quem são os 5 que querem ousar. Falar quem são, qual eram as 3 perguntas? Seu nome, seu trabalho, sua área de atuação, e o que para você é um desafio? O que é o maior desafio que você tem para melhorar o seu sellout? Tá bom? E 1 minuto, então é pitching, sabe? Pá, 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 pum. É isso daí, o Fred quem vai marcar isso. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Então vamos lá. Bom, isso daí é o nome, cargo, empresa, maior desafio relacionado a sellout.
Então, ó, Anderlei vai falar, João vai falar. E... Então, vamos lá. Pessoal, olha só, vou voltar ao exercício. Vou voltar ao exercício porque os que eu recebi para corrigir, eu percebi que tem ainda algumas pessoas que não entenderam exatamente a lógica. E eu acho que vale a pena a gente aqui debater para falar de uma coisa que é fundamental para vocês perceberem como é difícil, como é que é complicado a gente entender exatamente, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa importante. Vamos pegar aqui uma colinha aqui que eu fiz para a gente conversar. O que é que acontece? Quando eu estou falando, gente, de refrigerante, qual é o canal que é destino de refrigerante? Aonde você entra, para a gente ficar claro o que é destino, rotina, conveniência, tá? Qual é o canal que a gente entra para tomar refrigerante? Que a gente vai lá para tomar refrigerante? Lanchonete é um óbvio. A gente vai na lanchonete para comer um lanche e tomar refrigerante, né? Então, o que acontece? O destino, o canal destino de refrigerante é a lanchonete. Muito bem, qual é o canal conveniência? É um canal que eu estou indo comprar outra coisa e eu acabo comprando refrigerante. Banca de jornal é um canal, por exemplo. Farmácia é um canal, por exemplo. Qual é um canal de rotina meu que eu compro refrigerante? Que eu estou fazendo compra e vou e compro refrigerante. Supermercado e hipermercado. Sazonal não tem. Então, vocês entenderam essa lógica? Como é que eu me posiciono ali no dever, né? Eu tenho que fazer o quê? No dever é ótimo, dever é coisa de criança, né? Mas na nossa dinâmica, eu vou escrever qual que é o canal no destino, na conveniência, na rotina. Então, por exemplo, revista, vamos lá. E eu estou fazendo aqui a correção ao vivo para a gente fixar e compreender o que é essa lógica. Isso é para dizer para vocês, gente, que um produto ele pode ser destino num lugar, rotina no outro, conveniência no outro. Essa é a reflexão que a gente tem que ter, gestor de categoria, ou quando a gente vende, já que a gente é vendedor que está antenado na venda do varejo, a gente tem que entender para que serve isso. Então, vamos lá, uma coisa ou outra, revista. Gente, aonde é destino comprar revista? Aonde que eu entro para comprar revista? Certamente na banca, e um lugar que eu também acho que tem tudo a ver, que é livraria de aeroporto. Provavelmente livraria de aeroporto é bastante destino você entrar ali para comprar revista, né? Aí, aonde que é conveniência? Quando eu vou fazer compra no supermercado, estou na boca do check-in e tem aquele monte de revista exposta ali. Ali é uma conveniência para mim. E aonde que é rotina? Também em banca de jornal. Porque se eu sou comprador de jornal, por exemplo, quando eu estou indo ali, eu vou ali e já compro todo o meu mix. Né? Por exemplo, gente que fuma, que compra revista, que compra jornal e balinha, ele vai na banca e dentro daquilo ali, revista é uma das coisas que ele compra. Então, banca também pode funcionar como rotina dentro de revista. Muito bem, e a assinatura? E o canal web de assinatura? Ele é destino, conveniência, rotina sazonal? Vamos lá, quem vai usar? O canal web para a revista, ele é o quê? O que vocês acham? Porque de verdade, a gente só sabe quando a gente estuda. Então, aqui são nossas percepções, né, de compradores, de shoppers, mas o canal mesmo, alguns aqui, por exemplo, eu já estudei e sei falar perfeitamente. Agora, outros são uma pista. Vamos lá. É destino, exatamente, Renata. Exatamente isso. Então, o que acontece? Quando eu entro lá na internet para comprar a revista, é destino total, eu estou indo para fazer isso, né? Muito bem. Então, quando eu estou falando dessa web, ela é destino para o caso da revista, né? Porque não é qualquer web, tá, gente? Eu estou falando onde eu vou lá na Editora Globo, eu vou lá na Editora Abril, eu estou indo lá comprar a revista, assinar a revista, tá? Muito bem, cigarro. Olha, muito pouca gente hoje em dia fuma, e isso também eu vi nos exercícios que gera uma certa confusão. Mas cigarro é uma categoria que eu já estudei, e eu vou dizer para vocês, assim, com 100% de certeza, um dos maiores destinos de cigarro é conveniência.
e banca de jornal. Hoje em dia, a banca vem mudando o formato, inclusive vem acabando as bancas de jornal, né? E o que acontece, gente? Eu vou na banca de jornal comprar cigarro e eu vou em conveniência, paro para comprar cigarro, tá? E às vezes, inclusive, paro né, nem para botar gasolina em conveniência de posto para comprar cigarro. Aí, muito bem, o que é conveniência para compra de cigarro? Vamos lá. O que vocês acham que é um canal que é conveniência em compra de cigarro? Eu tô lá comprando outra coisa e de repente, vou comprar, aproveito para comprar cigarro. Vamos lá. Thaís também falou certo. Vamos lá, vamos se lançando. Exatamente, super e hipermercado. Mas olha só, super e hipermercado, ele talvez entre mais, Renata, como padaria, como rotina. Por quê? Porque eu estou fazendo minha compra. Primeiro, porque em super só vende pacote. E o que acontece? Eu estou lá em super fazendo minha compra, eu vou lá e aproveito e compro o pacote, quando né, eu sou fumante e vou usar o pacote. Um lugar que é muito conveniência é padaria, né? Que a Alexandre falou. Eu estou lá na padaria fazendo compra e aproveito para comprar cigarro, tá? Mas é ali, ó. Tem muita gente que, se a padaria que está perto da tua casa vende cigarro, vai na padaria comprar cigarro, tá? É muito interessante pensar nisso. Mas, em todo caso, é isso. O supermercado ele pode funcionar como rotina e ele pode também funcionar como conveniência, tá? Vai depender de quê? O que determina? Por que isso não é uma fórmula fechada? Depende do supermercado, da padaria, da categoria, depende do local onde ele se encontra. Isso que é importante a gente entender. Muito bem, agora vamos para coloração. Agora eu quero ver a mulherada se pronunciar. Vamos lá. Coloração. Onde é destino para vocês comprarem coloração? Onde vocês vão para comprar coloração? Rodrigo, bar, quando tem cigarro, também é um lugar que eu posso ir para comprar cigarro. Mas eu vou mais para beber cerveja, que é destino em bar, e cigarro passa a ser uma conveniência, já que eu estou lá dentro do bar. Então, vamos lá, perfumaria, que é a loja de cosmético, é perfumaria super destino. Mas olha que interessante, tem muita gente que compra coloração, gente, em farmácia. Por isso que, às vezes, farmácia dedica um espaço maior. Mas, no fundo, ela, de verdade, se a gente pensa bem, ela é uma conveniência. Por quê? Porque ela está ali no meu caminho, ela está próxima e eu vou lá e compro, né? Então, é interessante a gente pensar que coloração tem essa função destino em algumas lojas de farmácia, as mais importantes, que tem um mix maior, áreas de grande concentração, aquelas que focam muito em perfumaria, mas o destino total é perfumaria, é o fundamental destino, tá? E aí, quando a gente vem para conveniência, a farmácia aí, ela fundamentalmente, na maioria das vezes, ela está como conveniência da compra de coloração. Agora, olha que interessante, quem que é a rotina da coloração, gente? É supermercado, né? Eu estou dentro do supermercado e já que eu estou lá comprando, eu vou, super e hiper, eu vou comprar. Então, entenderam essa lógica? Para a gente fechar, então, vamos lá, creme dental. Tem algum lugar que é destino que eu vou para comprar creme dental? Fica a dúvida. Eu acho que também não tem um destino de creme dental, acho que ele funciona muito como rotina dentro de super e hiper, e ele funciona como conveniência. Onde que é conveniente eu comprar creme dental? Na farmácia e às vezes até numa conveniência. Quando eu estou de passagem num lugar, eu posso comprar um creme dental numa conveniência, se estiver disponível, tá bom? Muito bem, legal. Então, acho que agora está todo mundo ok? Entendeu esse conceito, todo mundo? Me dá só um ok, assim, se eu posso avançar. Ou melhor, me diz se está em dúvida. Alguém tem dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Lembra que a gente estava falando de planejamento de ida ao mercado? Muito bem. Quando a gente está falando de planejamento de ida ao mercado, a gente está falando de uma coisa que é fundamental, que é pensar o seguinte, se eu tenho que fazer com que meu produto esteja presente, que ele esteja com uma boa exposição, no preço correto, né, adequado, com mix completo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o ponto de venda. Então, o que acontece? Quando eu começo a pensar no desenho de ida ao mercado,
uma das coisas fundamentais é que trade é muito parceiro de área comercial neste entendimento, tem que ser parceiro nesse entendimento, de entender o seguinte, quais são os canais que eu tenho, quem é que vende para cada canal, como é que a gente vai garantir que o sell-in, que é quem vende, que ele vai estar cumprindo a função dele master de ver se o sell-out está acontecendo. Então, olha só que coisa interessante, vamos pensar. Uma empresa geralmente tem vendedores diretos, tem key accounts, que são os que atendem as grandes contas, tem o vendedor indireto, seja representante comercial, seja distribuidor, seja atacado, tem uma venda indireta, e tem, às vezes, até dentro da venda indireta, quem vende pelo telefone, o atendimento, o telcel, né? A venda de telefone. Então, isso aqui é uma brincadeira para vocês entenderem, uma abstração que pensa no seguinte, existem, por exemplo, home center que são mais classe alta, que eles precisam super ser tratados, atendidos, vistos. Quem é que vai lá atender? Olha só, quem vende para home center é key account. Ele é o cara que vende para o home center. E por que está aqui nessa seta um vendedor ligado a esse home center? Porque se eu tiver lá em Curitiba uma loja de home center, quem é que vai cuidar de ver se o nosso produto está adequado, com preço correto, no local correto, com boa localização? Tem que ser um vendedor, ele tem que ser responsável pelo sell-out. Então, o que as empresas hoje elas fazem? Elas constroem de uma forma que uma coisa é quem vende para a rede e a outra coisa é quem cuida em áreas onde esse vendedor que a account não está olhando para que aconteça a venda. Então, eles recebem um percentual de comissão sobre o sell-out. Então, uma estrutura dessa, gente, é para pensar que todos os canais que a gente atende, mais do que isso, todos os clusters. Então, as lojas A, as lojas B, as lojas C, elas precisam de alguém olhando para a execução dentro delas. E é muito importante entender que essa cadeia é dinâmica, que ela muda ano a ano, e que a gente tem que ir equacionando a cadeia para dizer o seguinte, quem é que é responsável por cada canal, por cada estrutura, por cada cluster de segmento de loja. Tá claro isso para vocês? Então, o que é o sistema de suporte de trade? Credibilidade é o maior patrimônio da área. A área de trade, todo mundo tem que acreditar nela, ela tem que passar segurança, ela tem que fazer leitura através de variáveis mercadológicas, ela tem que ter sistemas estatísticos confiáveis, projeção de venda e por ação, não adianta a gente chutar e ficar fazendo ação sem saber o quanto a gente quer vender, aonde a gente quer chegar, o quanto que a gente quer alavancar com o pessoal de trade, as promotoras e com o pessoal de venda. Então, tudo isso é muito importante. Mais do que isso, com quanto o varejo vai vender. E o acompanhamento dos objetivos. Então, tem que ter os objetivos muito claros e tem que ter uma forma de acompanhar o que está sendo feito. Senão, tudo é em vão. Né? Isso é que é super importante. Senão, ela fica apagando incêndio. Né? Aquilo que eu falei para vocês da curvinha do trade, ela fica só como apoio a vendas. Ela não vira uma área que é fundamentalmente estratégica, que tem um negócio fim, que é alavancar o sellout, né? E uma gestão rápida de tomada de decisão. Eu sempre brinco dizer para meus amigos profissionais de trade o seguinte, trade é uma área de integração, mas é uma área que tem que atropelar. Eu sempre falo isso. É uma área que tem que lidar bem com todas as áreas, para ela conseguir atuar como ela tem que ser, mas ela não pode ficar esperando, ela tem que agir. Então, se incorpora disso se você é trade e parte para ação, porque trade é uma área que precisa dar resultado e que tem que ter ação. Vamos pensar como é que a gente monta um portfólio de marca de embalagem. Gente, um portfólio de marca de embalagem, eu preciso fazer uma análise. Eu preciso conseguir entender qual que é o volume de vendas que eu tenho, qual que é a rentabilidade dos meus produtos, qual que é o posicionamento competitivo meu e de market sharing nos canais que eu vou pensar como é que eu vou trabalhar. Eu preciso de saber como que vai ser a distribuição. Então, muito bem, eu quero no pequeno varejo estar com 40% do meu mix. Eu tenho vendedor para fazer isso? Como é que vai ser lá na ponta? Porque, às vezes, se eu ficar na mão do atacado, muitas vezes eu não vou conseguir 40% do meu mix lá.
Como é que eu vou conseguir resolver isso? Então, eu preciso olhar toda a minha realidade, toda a minha estrutura, com dados, e aí definir como é que vai ser o portfólio de produto. Outra coisa, lançamento, que a gente sabe e está nessa febre de lançamento. A gôndola não estica. Então, eu preciso entender que onde eu vou colocar lançamento, eu vou ter que tirar um produto em alguns lugares. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou operar? Como é que eu vou priorizar tudo isso? Então, para fazer um modelo de execução, um guia de execução, eu preciso, primeira coisa, ter um portfólio de marca de embalagem de categoria. Então, vamos pensar, por exemplo, em refrigerante, porque a gente falou dele. Gente, olha só, sinceramente, eu vou vender 2 litros de refrigerante em padaria, que é onde eu vou comprar meu pão, isso e aquilo. Não, muito melhor lá eu botar de 1 litro, no máximo 1,5 litros. 2,5 litros, 3,5 litros, eu vou vender aonde? No atacarejo. Eu vou vender lá na loja do hipermercado, onde a família, onde já vai comprar grande. Não é efetivamente esse canal. Então, eu preciso direcionar isso, porque isso está ligado à minha rentabilidade. Todo mundo sabe que embalagem menor dá maior rentabilidade. E eu tenho que estar antenado. E, no entanto, não posso perder mercado onde está a família comprando de ter embalagens maiores. É super importante também estar antenado com isso, né? Eu vou contar um case rápido para vocês, muito bacana, que foi feito na construção do trabalho de trade do Guaraná Jesus. Esse foi um trabalho que foi feito pela Dia Comunicação, junto à Coca-Cola, e eu tive a honra de ser convidada pela Dia para participar. E quando a gente foi para campo, estudar o comportamento de compra, compreender o varejo, ver tudo como acontecia lá no Maranhão, a gente descobriu que as lojas, as lanchonetes, os quiosques, eles vendiam refrigerante de 2 litros na mesa. Muito comum, a gente vai encontrar isso em várias cidades do interior, né? E eu não canso de, quando eu vejo isso, de aproveitar e dar essa dica para o varejista. O que acontece, gente? Como é que Coca-Cola, que entrega e vende refrigerante com caminhão, como é que ela vai conseguir explicar para o varejo quanto ele está perdendo de dinheiro? Porque era essa a questão. A gente precisava pensar como é que a gente ia explicar para o varejista, no caso, os quiosques e as lanchonetes, que eles estavam perdendo dinheiro. Então, a gente fez uma coisa muito simples, que era o quê? A Dia fez, né, um pancarte, que é uma coisa simples, assim, que você abre e mostra, aonde foi colocado na mão 2 caminhoneiros, e eles apresentavam isso dentro do quiosque. Eles começaram a fazer isso 6 meses antes da virada. Porque, olha só, algumas empresas, tipo Ambev, que é mais top-down, assim, não, vai mudar e acabou, a gente não entrega mais esse refrigerante aqui. Coca-Cola buscando trabalhar numa parceria com uma imagem melhor, inclusive se fortalecer sobre uma fraqueza que a Ambev tem, porque a Ambev vende muita cerveja, tem aí uns 70% de share do mercado, hoje tem menos, mas tinha, né? Ela pode se dar o luxo de fazer esse tipo top-down. A Coca-Cola não queria fazer esse afronte, ela queria, ao contrário, estabelecer uma relação. Então, ela começou a fazer um trabalho que iam esses vendedores falar lá nos quiosques, e eles mostravam o seguinte: olha o racional aí em amarelo e verdinho. Primeira coisa, qual que é o valor de compra do PET 2 litros, qual é o valor de compra da embalagem de 290, e aí ele botava assim, qual que é o valor de venda, qual que é o valor de compra, quanto que é o markup, quanto que está ganhando em cima da venda do produto. Então, se vocês veem aí, o PET, ele ganhava mais, ganhava 75 centavos. Sabe as contas que eu falei para vocês que são fundamentais fazer com a equipe comercial? Esse tipo de conta que é muito legal fazer. É muito fundamental mostrar para o varejo. Muitas vezes o varejo não está vendo como é que ele está perdendo dinheiro. Então, 75, o outro dava 35. Muito bem. O que acontece, gente, na lógica, o markup, olha aí ao lado, do refrigerante pequeno é de 54, enquanto do grande é de 43. Começa aí. Aí vamos passar para o dinheiro, que aí para o dinheiro todo mundo entende, né? Então virava ali e dizia o seguinte: ok, pessoal, então você vendendo uma garrafa, você ganha 35, no outro você ganha 75, isso faz uma diferença de 40 centavos. Ou seja, você ganha 40 mais vendendo uma de 2 litros. Mas, sinceramente, vamos fazer uma continha básica. Se a gente pensar em 4 pessoas numa mesa, tomando o 2 litros, tomando refrigerante, 4 refrigerantes,
Se a gente pensar em 200 pessoas dia que passam naquele ponto de venda, se a gente pensar em 4.800 pessoas mês, se a gente pensar em 57.600 pessoas ano, este varejo está deixando de ganhar, e eu vou dizer que isso para um quiosque, isso em 2007, tá? Está deixando de ganhar R$ 9.360. Sabe o que a gente fez? Como a gente sabia qual que era o aspiracional, o sonho do pessoal desses pequenos varejos, e muitos deles, por exemplo, queriam ter uma van para poder fazer compras e comprar pescado e coisa, e trazer e repor, e etc. Olha só que interessante mostrar para eles que eles estavam perdendo o valor de compra de uma van usada. Então, é isso que você deixa de ganhar no ano. Então, essa reflexão, gente, eu só posso ter se eu vou para a ponta, se eu conheço os varejos, como é que eles trabalham, como é que eles vendem. Por isso que eu falo que campo é tudo. É no campo que a gente vê um monte de oportunidade. E a gente entende como é que a gente vai virar isso. Então, Coca-Cola foi avisando isso 6 meses. E depois de 6 meses, ela virou e não entregava mais, tá? E dentro do modelo de execução dela, olha aí a fotografia de sucesso dela. Então, a fotografia de sucesso dela tem a ver com uma execução aonde já não tinha mais embalagem de 2 litros. Então, tá lá, ó, se vocês perceberem a foto, aonde são os cartazes, aonde tem o cartaz que apresenta o combo, sanduíche mais refrigerante, a geladeira, onde que estaria Guaraná Jesus dentro da geladeira. Isso tudo eu posso mostrar porque já não é mais assim, já mudou e é uma coisa de uma história antiga. Mas isso é para vocês entenderem por que é importante a gente conseguir estabelecer como é que a gente vai trabalhar. Já quando eu estou pensando em clusterizar ponto de venda, como é que vai ser clusterizado os pontos de venda? Gente, dicas para construção de modelo de execução, tá? A análise deve ser completa, eu tenho que ter uma análise estratégica, porém os critérios que definem têm que ser táticos. Então, vamos pensar. Primeira coisa, você falar, Simone, primeira coisa é volume de compra. Ok, volume de compra é fundamental. Eu sei que aquele cliente ouro tem que ter o meu melhor material, tem que ter meu promotor. Quando eu tenho dinheiro para botar promotor, é naquele ponto de venda que eu vou botar. Tem que ter mais tempo do meu vendedor. Eu começo a definir o que é importante para eu definir como é que eu vou atender. Por isso que eu preciso clusterizar. Pensa na sua carteira de venda, por exemplo. Você tem lá um monte de cliente, mas você sabe muito bem quem é que faz o seu negócio. Você não dá muito mais atenção a quem faz o seu negócio? É a mesma lógica que eu tenho que pensar enquanto estrutura de trade e de vendas. Eu tenho que entender aonde eu vou fazer, aonde eu posso crescer e como é que é a ação desse negócio. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Quanto mais simples e mais prático ele for, melhor a clusterização. Volume é o mais simples, tá certo? Mas ele peca por várias coisas. Sabe por quê, gente? Porque uma coisa é uma loja de rua, outra coisa é uma loja de shopping. Uma coisa é uma loja que está lá num perfil classe A, do qual representa o meu produto. Outra coisa é uma loja de perfil classe C. Eu vou dar um exemplo. Eu entrei numa farmácia esses dias, eu até fiz um vídeo, botei lá no LinkedIn dessa farmácia, que era da Drogaria Pacheco, e eu entrei lá e tinha um monte de exposição. Olha só, eles pegaram um local de passagem de classe alta, porque vai para o bairro de Pendotiba, ou ia para o bairro de Piratininga, agora abriu um outro caminho, um túnel em Niterói, ele já nem é tão passagem para a área oceânica, mas para Pendotiba é uma área que tem bastante condomínio nobre, né, tem um perfil de classe mais alta. Muito bem, então eles botaram uma farmácia ali, que não tinha, só tinha farmácia independente, então num lugar de muito fluxo de gente, e eles fizeram um mix de produto pensando nessa classe alta, que passa ali quando vem de carro. Acontece que a realidade é que parar de carro ali é muito complicado, e que efetivamente não é um lugar onde as pessoas vão para comprar, elas parem para comprar. E outra coisa, se para é para comprar rápido, é para comprar alguma coisa que está na falta, na urgência e que tem que levar para casa. Não é um lugar onde eu interajo com categoria de dermocosmética, onde eu quero entrar, experienciar, viver, ter uma assessora, não é esse padrão. Então, quando eu entrei na farmácia, a primeira coisa que eu vi, que estava lá um monte de grandes marcas pagaram pelo local, e aí foi apagado, porque eles saíram, porque viram que não vale a pena botar ali na rota um promotor. Que não vale investir ali, porque é um lugar que vai vender menos, é um lugar que, sobretudo, quem vai é quem vem a pé
que pega ônibus, que tem uma área de ônibus ali em volta, é sobretudo classe C. Então, eu preciso, quando eu clusterizo, levar outras coisas em consideração que não sejam somente volume. E lembra que eu falei para vocês como é que clusteriza salão de beleza? É o preço da coloração e é o preço do corte. Por quê, gente? Porque existem marcas que são para serem vendidas somente em salão top. Sabe por quê? Porque luxo se entende luxo por exclusividade. Se o luxo estiver sendo vendido por tudo quanto é lugar, ele não é luxo. Então, as marcas de luxo, SP, várias marcas de luxo, elas têm que estar sendo trabalhadas em lugares específicos. E aí não dá para estar em tudo quanto é lugar. Então, tem que entender de uma forma estruturada, né? Olha, o Jorge falou uma coisa ótima aqui, que tem que atropelar, porque eu falei para vocês que tem que atropelar sem magoar. Adorei essa frase, exatamente isso. Tem que atropelar, mas não pode magoar, tá, gente? É atropelar no sentido de fazer acontecer, de mostrar ação, né? E é muito legal porque isso está atrelado a resultado. Então, é aquela coisa que você previne, avisa, olha, já estou indo, aí manda um e-mail, já fui. Né, para a pessoa não se sentir atropelada, mas no fundo tem que ir, não dá para ficar muito parado, né? Outra coisa importante é que aí vem, cada cluster tem que ter seu portfólio de material merchandising, de produto, então tem que ser em função desse cluster decidido como é que vai se trabalhar. Então, coisas que podem entrar dentro de um cluster, tamanho de loja. Isso é feito como, Simone, tantos dados podem entrar dentro dessa história, o perfil do consumo do shopper, o tamanho da loja, se tem vitrine ou não tem, se é loja de passagem ou é loja de shopping, aí vai depender do negócio, do produto e do segmento e do canal. Como é que isso é rodado? Isso é rodado em matriz estatística, isso é rodado um modelo. Então, se contrata, quando é uma grande empresa, se contrata uma empresa para rodar um modelo onde vai se clusterizar. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar tinha 7 clusters quando eu fui consultora do grupo. Eram 7 clusters de loja que depois se desmembraram em mais ainda, mas só para uma bandeira. E que tem a ver com o quê? Com mix, com o tamanho da loja, com perfil de produtos ou não, com perfil de preço para determinar o pricing. Então, uma série de coisas são importantes dentro desses clusters que são definidos, ok? Tá todo mundo me ouvindo? Tá ok aí? Muito bem, chegamos num desenho. De novo, isso aqui é só um exemplo, é uma abstração de um exemplo para vocês entenderem como é que a gente chega, por exemplo, num detalhamento de execução, tá? De portfólio. Então, vamos pensar o seguinte: qual é o mix que vai ter em cozinhas planejadas? Eu vou ter fogões de embutir, vou ter refrigeradores duplos, vou ter coifas. Legal. Isso em que loja? Em lojas onde tem arquiteto. Por quê? Porque é arquiteto que desenha a cozinha com coifas, com embutidos, não é em qualquer lugar que tem um building. Então, eu tenho que pensar como é que eu vou trabalhar em função da realidade lá do shopper, quem que está comprando lá naquele lugar. E quando eu vou fazer essa distribuição de mix, é em função disso. Eu vou sair daqui desse desenho, vou dar um outro detalhe para vocês importantes. Por exemplo, não, vou fechar só uma coisa, por exemplo. Dentro dessa estrutura aqui, ela está aqui de propósito, mostrando para você que existe lojas de influenciadores e lojas de consumidores. Por quê? Porque quando eu estou falando de vender um mix super estruturado, elitizado, eu preciso saber aonde que eu vou colocar em cima de influenciadores que são quem? Os arquitetos e os designers de interior. Onde eles vão? Bom, nesses lugares eu tenho que dar um show. Eu tenho que ter um programinha no computador para ele ver as cores, mudar, fazer coisas. Eu tenho que ter uma assistência. Eu tenho que ter o meu mix mais top. Eu tenho que ter, talvez, um totem para trabalhar lá nesse lugar. Então, eu preciso definir quem eles são e que produtos vão estar nele. Assim como, por exemplo, eu estou falando de classe C e de varejo, né, que o pessoal frequenta, vou falar, por exemplo, de canais tradicionais. Quem são canais tradicionais dentro de eletrodoméstico? Casas Bahia, Ponto Frio, etc. São esses canais. Então, nesses canais, eu vou ter o quê? Os fogões, vou ter até posso ter até algumas coifas,
mas eu tenho que entender que dentro desse canal, efetivamente, a minha grande mestre é o mainstream, né, do segmento de eletro. E aí eu vou pensando nisso, e o varejo especializado classe C? Eu já tenho que ter uns fogões mais especiais, uns fornos, né, mais adequados, e também vou ter refrigerador, mas isso vai mudar muito em função da onde eu vou vender. Por isso que é muito importante como eu vou clusterizar, tá? Isso é bastante importante. E aí, pessoal, vamos falar de material de PDV. Como é que eu vou definir que material vai para cada canal? Então, eu vou pensar lá no meu varejo especializado, eu quero ter um totem interativo, então qual é o material que eu vou ter? Isso vai estar na seção normal da área de vendas, eu tenho que estar lá ocupando, mas eu tenho que ter também um promotor de vendas. E comunicação, eu vou ter cartazete sobre os produtos e seus diferenciais. Por quê? Porque eu tenho que dar informação, como é que eu vou comprar? Eu vou dar uma experiência que me aconteceu essa semana. Eu estou procurando uma televisão. E, efetivamente, vem aquela velha pergunta, como é que eu vou comprar? Inclusive, eu já contei para vocês o negócio que eu fiz uma vez na Fast Shop com um leitor de CD, um DVD, na verdade, leitor de CD não, é de DVD que eu fui comprar. Eu contei para vocês a experiência do que eu vivi, que eu botei isso até no LinkedIn, e o diretor da Fast me ligou para falar comigo. Pois bem, entrei na Fast, todo mundo conhece Guelta. Todo mundo sabe o que é Guelta, pessoal? Se alguém não souber, avisa, tá? Guelta é um incentivo, né? Que a gente dá para vendedor, muito comum no segmento de eletro, muito comum em vários segmentos, inclusive farma. E eu tinha acabado de fazer um trabalho para a Sony, que não dava Guelta. Existe uma coisa, gente, muito importante, que é o seguinte: como é que o mercado funciona? Se o mercado funciona com incentivo, e eu não trabalho com incentivo, então eu estou fora do mercado. Às vezes é até pior para todo mundo que se trabalhe com incentivo. Começa a ficar aquela disputa louca, quanto mais que incentivo de dinheiro, que é a pior coisa. Porque quando é incentivo de prêmio, é diferente. Né? Você vai ganhar um prêmio se você vender tantos, isso e aquilo é muito mais legal do que o incentivo de dinheiro, que vai prostituindo o mercado. Mas é uma tática. E eu nunca diria para não fazer. Ele pode dar resultado, né? Eu só segure a consequência posterior a isso, porque isso pode criar uma competição e sem fim, e as pessoas só trabalharem por dinheiro, e se não tiver dinheiro, não se mexerem. Então, por isso que é legal os prêmios, as viagens, outros tipos de incentivo. Muito bem, então, eu tinha acabado de trabalhar para a Sony não trabalhava com Guelta. E a concorrência era selvagem. Para vocês terem uma ideia, a LG tem um cartãozinho, onde o vendedor ia vendendo, entrava lá num hot site, botava a venda dele e ia acumulando pontos para ele gastar, que ia entrando dinheiro nesse cartão para ele gastar, tá? E eu entrei, Samsung também comissionava. Era menos agressivo que a LG, mas também comissionava. Muito bem, eu entrei, eu não sei por quê, porque na época já existia DVD há muito tempo, e eu entrei num ponto de venda para comprar um DVD, provavelmente minha filha comprou DVDs até então, eu nunca tinha comprado um DVD. E eu entrei no ponto de venda, e foi um pouco o que aconteceu comigo essa semana. Eu entrei no ponto de venda e falei o seguinte, chamei o vendedor na área de DVDs e falei assim, olha, o que é importante para eu comprar um DVD? O que eu tenho que levar em consideração? Porque quando eu usava... o Rodrigo está falando perfumaria câncer, é câncer mesmo, tá? Antes de eu contar minha história, perfumaria, foi aí que se mataram. E além do que, a disputa dos promotores. Quem é que paga mais para cada unidade vendida para promotor? E aí vira uma loucura, você não consegue capacitar, manter ninguém, vira uma loucura, tá? Então é isso. Mas muito bem, eletro é menos agressivo, tá, Rodrigo? Mas, em todo caso, também existe. E eu entrei, chamei o vendedor e perguntei como é que eu escolho, porque na minha época era quantas cabeças, limpeza automática, porque eu lembrava de vídeo, né? Então eu pensava, na verdade, na fita cassete, na fita de vídeo, e pensava o que era importante para comprar antigamente. Hoje em dia, com DVD, eu já não sabia, porque era outra coisa. Aí eu perguntei isso para ele. E ele virou para mim e falou assim, olha, minha senhora, eu tenho um excelente
LG aqui, e esse aqui é o melhor, top e tal. Eu falei, não, olha só, eu queria que você me ensinasse o que, que eu tenho que olhar, eu quero eu escolher, que tinham vários. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, mas esse Samsung aqui, ó, é maravilhoso, não sei o quê. E o cara tinha acabado de viver essa experiência com a Sony. Eu virei para ele, e eu insisti, eu dizia, não, meu amigo, quero que você me diga como eu compro, eu quero escolher. E o cara nada. E eu virei para ele e falei assim, olha só, vamos fazer uma coisa? Você me deu o Sony mais caro que você tem. Para o cara pular na tamanca e ver como é que ele foi burro, porque eu fiquei tão pé da minha vida, que eu falei assim, olha, tudo bem, se ele ganha comissão, ele vai ganhar pelo esse Sony, mas a comissão extra, o incentivo, ele não vai ganhar, porque ele não fez o que eu pedi para ele, não me ouviu, ele não me deu o atendimento que eu precisava. E isso é uma coisa incrível, e acontece o tempo inteiro. Eu contei essa história, acho que foi no Mundo do Marketing, no meu blog lá, que tem um monte de matéria lá, e o diretor da Fest me ligou para pedir desculpa e falar, etc. Mas isso acontece o tempo inteiro. Então, essa semana eu tenho que comprar uma TV, e eu quero uma TV Smart, e a minha pergunta foi essa, o que eu preciso olhar na TV Smart? Ainda bem que agora existe o Pai Google, né? Então, eu joguei lá, e rapidamente apareceram sites que me explicaram as coisas que eu tinha que olhar. Eu nunca saberia que eu tenho que olhar processador, que eu tenho que olhar tipo de plataforma, que é mais fácil, mais difícil, que atualiza mais vezes ou menos vezes, tem uma série de coisas para serem olhadas. E a partir disso, eu passei de meia-noite às 4h30 da manhã, um dia dessa semana, olhando toda, depois que eu entendi tudo, procurando o melhor modelo para eu comprar. E aí, quando eu defini o melhor modelo para o que eu preciso, que me atende, a entrega demorava muito mais prazo do que tinha para entregar a todos, até nesses retira da loja, aonde eu queria, que é lá no meu sítio, lá em Friburgo, 9 dias para chegar. E hoje aconteceu uma coisa louca, eu falei, vamos lá, o velho telefone, catei ele, liguei lá para uma loja da Casas Bahia, lá em Friburgo, do shopping, caiu, eu perguntei, vem cá, por acaso, achando que não teria, eu preciso de uma TV, o cara vai instalar no sábado, eu preciso dela essa semana, você tem uma TV que seja 4K, assim, aí falei o que eu queria, o cara tinha exatamente a TV que eu queria, da marca que eu queria, tudo que eu queria, eu não acreditei, falei, uau! E aí ele já reservou e eu vou lá comprar. Então, olha como é, olha o que é o atendimento. Detalhe, gente, antes de ligar para a loja da Casa Bahia, eu liguei para mais 2 lojas em Friburgo. Sabe o que acontece? No telefone tocava, não atendia, grande rede. E aí perde, sabe aquela coisa do omni shopper, que é pensar em atender esse consumidor com o seu todo? Eles perdiam essa grande oportunidade de atender o seu consumidor de uma forma ampla, pelo telefone, pela internet, de toda maneira. Então, é isso. Quando eu penso no desenho, né, da comunicação, voltando aqui para essa história, que eu vou estabelecer, eu tenho que pensar onde vai estar o cartaz, como vai ter o cartaz, onde que vai estar o totem, se vai ter promotor, não vai ter promotor, só numa ação tática vai ter promoção, ou seja, numa promoção específica. Onde vai estar os banners, onde vão estar os cartazes, tudo tem que ser definido. Por mais que cada varejo seja de um tamanho e cada varejo seja de um formato, eu preciso ter um guia, porque se eu não tenho um norte, eu não sei nem para onde eu vou, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Isso, por exemplo, um exemplo para a gente entender que tipo de material merchandising vai em cada local. Tanto o vendedor quanto o promotor tem que saber isso. Então, eu tenho, quando eu vou estar trabalhando com ponto extra, o quê? Display, eu tenho faixa de prateleira, eu tenho cartaz. Legal. E quando eu estou fazendo, por exemplo, um cross-selling, um cross-merchandising, eu tenho Obler. Legal, então eu tenho. E na ilha, o que eu tenho? Eu tenho cartaz, eu tenho que encapar barra, eu tenho que saber qual o material que eu uso em cada situação específica. E eu tenho que fazer uma coisa mais importante, eu tenho que definir a prioridade dessa execução. Então, tanto os meus vendedores quanto os meus promotores, quando eu tenho um guia de execução bem feito, eles precisam saber que, inevitavelmente, naquelas lojas do cluster A, por exemplo, eu vou ter o produto na gôndola, tá vendo aí o 1? O 1 é onde eu tenho que estar obrigatoriamente. Então, o 1 tem que estar. Vamos pensar, por exemplo, num produto para dor, né? Vamos pensar num remédio de dor.
Bom, esse remédio de dor, ele vai estar na gôndola, a caixinha dele tem que estar. No check-out vai ter que estar aquele blisterzinho no display de check-out, se foi negociado para isso. Na colmeia, que é o lugar onde a gente pega os blisters, tem que estar. E atrás do balcão tem que estar, por quê? Porque 58% de pessoas que entram dentro da farmácia vai pedir remédio, 58 não, 84, tá? 58 vai direto. 84 pedem ao balconista o produto que eles querem. Até se está do lado de fora, se é medicamento, às vezes é um medicamento livre de prescrição, ele até sabe que está do lado de fora, mas ele vai perguntar pelo menos ao balconista onde está. E de preferência, se o balconista estiver, ele não quer ter trabalho. A não ser que o balcão esteja cheio. Então, isso é o comportamento do que acontece na categoria de medicamento dentro do canal Farma. Então, quando eu faço esse desenho, eu tenho que combinar, exigir, porque está se montando uma estrutura de execução que o produto esteja nessas situações. Ah, e quando promove, Simone? Quando promove, aí é o seguinte, estou fazendo uma ação de promoção. Então, olha só, a ação de promoção tem que estar na ponta de gôndola atrás do balcão. Vocês já perceberam que farmácia, muitas vezes também tem terminal de gôndola, ponta, atrás do balcão, porque ficam aquelas gôndolas lá no comprido, no longo, e aí tem um terminal. Então, olha só, se a farmácia tiver aquela ponta, eu também quero ativação lá. Eu quero ativação lá atrás, olha aí onde está o número 2. Na ponta de gôndola do lado de fora, na ponta de gôndola do lado de dentro. Eu quero o meu display, que vai entrar com a promoção em cima do balcão, que é onde para mais gente. A maior visibilidade que tem é o balcão em cima da farmácia para medicamento. E eu quero o quê? Que o balconista saiba falar da promoção. Ele foi treinado? Foi apresentado a ele a promoção? Então, o que acontece, gente, para vocês entenderem, dentro de um modelo criado, de uma estrutura desenhada, onde, por exemplo, eu pontuo, eu premio, ou eu até pago o salário das pessoas em função da qualidade da execução, tanto de sell-in quanto de sell-out. Esse é o desenho do que eu quero encontrar. Quando isso é encontrado, se é por ponto, o que acontece? O promotor vai ganhar pontos. E o vendedor também vai ganhar pontos. Quando o trade cria um modelo de execução que envolve sell-in, também nesse modelo, o cara que é responsável, o vendedor que é responsável por essa loja, ele também vai ganhar alguma coisa. Ele vai ser avaliado por isso, às vezes, inclusive, cada vez mais esse vendedor é remunerado por sell-out. Então, é muito importante eu ter um desenho que a gente saiba o que eu quero que esteja sempre acontecendo ali naquela farmácia e o que eu quero quando está em promoção. Mais do que isso, e se, por exemplo, conseguiram fazer um cross-merchandising, seja o promotor ou seja o vendedor, então vai ganhar muito mais pontos. Por quê? Porque se conseguir botar um remédio de dor, né, por exemplo, Neosaldina, conseguiu botar Neosaldina lá junto aos absorventes, poxa, olha só, Neosaldina, a princípio, você pensa em dor de cabeça, você não está pensando em Neosaldina para cólica, mas se você conseguiu botar lá, puxa, isso vale mais pontos. Então, vamos dar 2 vezes o número de pontos, porque foi estratégico, foi bacana. E se conseguiu fazer uma vitrine numa farmácia, só de remédio de dor que vai entrar nessa vitrine, sinceramente, são muitos. Então, só de sell-in está arrebentando para fazer essa vitrine. Vai ganhar muitos mais pontos, vai ganhar 3 vezes o número de pontos. E aí sim, eu criei um modelo. E aí eu criei um modelo onde eu incentivo, premio, avalio todo mundo de vendas. E é super importante, Rodrigo, sim, o trade está fazendo isso junto com o comercial. E existe uma coisa que é mais importante ainda. Peraí, Marco, já vou te responder. Existe uma coisa ainda que é mais importante a gente entender o seguinte. Volto a dizer, ninguém conseguirá fazer todos os pontos de venda. Então, eu preciso de um desenho, porque eu não posso cobrar coisas impossíveis da minha equipe comercial. Eu preciso ter uma estratégia com o seguinte, aonde tem promotor, qual é o papel do vendedor? Por isso que eu preciso desenhar o papel de cada um trabalhando ali dentro. E, inclusive, como que eles vão se comunicar.
Aí, muito bem, aonde não tem promotor e que é farmácia importante do meu vendedor, beleza, essa ele vai ganhar os pontos, o ponto vai pesar mais, porque é um negócio importante para o nosso negócio. E as outras, o ponto vai pesar menos. Simone, como é que eu vou aferir isso? Eu vou aferir, primeiro, se eu tenho condição de ter um instituto atrás de mim aferindo, é a melhor coisa. Seja a Nielsen, seja a GfK, seja, né, qualquer plataforma. Eu vou aferir através de alguma plataforma. Ou através de algum campo de pesquisa, através de alguma plataforma digital, mas eu tenho que criar uma forma de aferir. Sabe como é que era feito, gente, antigamente? Antigamente, há 2 anos atrás, ainda é feito por algumas empresas que não têm essa estrutura e possibilidade financeira de ter essa estrutura, era feito da seguinte maneira, e que tem que ser feito de alguma maneira, inclusive desta que eu vou dar para vocês. O promotor, ele tem um guiazinho que ele bota no bolso dele. O vendedor tem o guiazinho que diz esse desenho disso daí que está acontecendo. E o que acontece ali nesses guiazinhos tem uma coisa de pontuação. Então, o que acontece? Isso pode estar dentro de um aplicativozinho, de uma planilha de Excel, dentro de um papel, para quando o gerente, supervisor vai a campo. Eles vão pontuar todo mundo que está fazendo rota. Eu já falei para vocês que sellout é uma filosofia, né? Que tem que estar dentro da empresa com todo mundo. Tem que estar escrito pelas paredes. Tem que todo mundo saber que execução é tudo. Então, olha que legal, grandes empresas como Unilever, L'Oréal, já trabalharam com esse tipo de modelo. Então, quando você entra, gerente dentro do ponto de venda, você pega aquele caderninho do promotor e dá um desafio, dá uma nota. Ou você pega no seu Excel e dá uma nota para aquela ponto, se não tem ninguém lá. Como é que estava a execução? Isso é uma forma de você todo mundo saber que está em campo trabalhando, que todo mundo da empresa está olhando pelaquela execução, porque a execução é a primeira coisa, é a mais importante, porque se o produto não está na ponta, não vende. Quando toda empresa entende essa filosofia, vira uma coisa estruturada, esse modelo de execução. Então, o Rodrigo Marcos perguntou, Simone, um produto estar em 4 pontos não é muito? Olha só que interessante, Marcos, existe um problema incrível com essa coisa de modelos de guia de execução. Às vezes a gente pega e recebe um guia de execução da empresa da gente que quer que a gente tenha 14 frentes de um determinado produto. É uma coisa que é surreal, que é impossível de acontecer, não vai acontecer nunca. E isso aí não vale nem a pena você dar, sabe por quê, gente? Quando você dá coisas que não existem, você desestimula. Ninguém vai querer fazer, todo mundo sabe que é impossível. Então, é importante a gente criar um guia de execução que ele é possível. Então, o que eu vou dizer para você? Numa farmácia de rede, que é o desenho, esse desenho aqui que você está vendo é um caso desse, você ter a caixa de comprimido na gôndola, você ter o display na saída, você ter o produto na colmeia, porque todo mundo de dor vai estar lá na colmeia, e você ter atrás do balcão para se você pedir, é obrigação. Tem que ser assim, porque eu estou falando de um produto de dor. Um produto que negociou estar lá no checkout, e um produto que tem que estar disponível nos vários pontos de contato. Então, não é muito, não. É o que tem que ser para esse produto, para esse segmento, Marcos. Vou te dar alguns exemplos, outros. Toda vez que eu penso num produto, é muito diferente, né? A gente, quando pensa em farmácia, eu tenho 2 processos de compra para remédio livre de prescrição. Eu vou direto na gôndola, eu vou direto no balcão. Então, a primeira quebra que eu faço é essa. Por que eu vou trabalhar display? Porque se eu não trabalhar display, meu concorrente trabalha. Então, vão lá e vão fechar com a Pacheco, de estar em todo o display, em todo o checkout da Pacheco, o produto concorrente. Então, eu tenho que ocupar esse produto concorrente. É claro que quando eu fazer balcão, quando eu vou fazer ação promocionada, display, eu não vou vender o meu produto só, eu aproveito e boto um mix de produtos da minha empresa, geralmente. Às vezes até coloco um display para um produto só, mas isso tem que se pagar,
porque isso tem o custo de servir. Eu tenho que entender qual que é o custo para eu fazer essa operação. Jorge, você vai estar trabalhando isso no seu curso? Porque isso é uma coisa muito legal da gente entender. Tudo tem um custo. E eu tenho que pensar se eu tenho condição ou não de pagar isso. É muito importante. Mas, assim, quando eu quero atingir a minha meta, isso aqui que eu estou falando para vocês é totalmente viável no caso de medicamento e de medicamento de dor dentro do canal Farma, tá? Aí, por exemplo, se eu vou pensar em shampoo, já não é a mesma coisa. É óbvio que se eu estou pensando aqui em shampoo, eu vou desenhar onde é que esse shampoo vai estar lá na prateleira, na área de shampoo, e eu vou dizer quando eu faço uma promoção onde eu quero que o shampoo esteja. Mas eu realmente não vou conseguir botar shampoo em 4 pontos de venda, entendeu, Marcos? É muito diferente. É igual comida. Eu não vou conseguir estar. Depende. Vamos pensar, por exemplo, em suco, tá? Eu estou vendendo suco. Olha só, suquinho serve para lanchinho, então eu tenho que estar lá em Croix, perto do pessoal de biscoitinhos e coisas assim. Suquinho pode estar lá na seção de fruta, legume e verdura, porque eu faço suco para os meus filhos e quando eu não tenho tempo eu gostaria de dar um suco bacana para eles. Então é legal que eu esteja lá a embalagem pequena para botar lá na lancheirinha dos meus filhos. Ou o inteiro, que agora a gente vê direto no pão de açúcar e todo supermercado mais nobre, dentro da área de hortifruti, os sucos orgânicos, os sucos puros, os sucos que têm a ver com aquela qualidade do que você faz quando você prepara um suco na sua casa. Porque é nesse universo que eu estou disputando quando eu quero vender suco dentro daquele ambiente. Então, mas aonde, gente, que eu posso estar de suco? Alguém vê mais algum lugar? Além de eu estar na seção de suco. Onde é que eu posso estar fazendo um trabalho de suco, além de lá? Por exemplo, dentro da seção que eu chamo On The Go, que é a seção onde eu vou comprar o quê? Barras de cereais, coisas para comer rápido. Pode ter suco lá, porque inclusive cada vez está mais saudável. A busca está por quê? Por sementes, por nozes, por amendoins, por produtos que não são necessariamente né, porque são snacks, os mais trashers, mas os snacks mais saudáveis, vamos dizer assim. Então pode ser que seja legal também eu estar trabalhando suco lá. Padaria, com certeza, junto de fruta, com certeza, mas aqui eu estou pensando em supermercado, dentro dessa lógica. Eu posso estar perto do check-out, eu posso estar dentro da geladeira. Não tem refrigerante dentro da geladeira perto do check-out, então o suquinho pode estar ali também. Então, quando eu penso em suco, eu vou ver vários locais que é interessante eu estar dentro do supermercado. Quando eu penso em cerveja, e vários produtos é assim. Outros não tem jeito. Eu sou papel higiênico, eu vou estar onde dentro do supermercado? Eu vou estar lá na seção de papel higiênico e eu posso criar o quê? Uma ilha no corredor central. Por quê? Porque é um produto que as pessoas compram, se está uma promoção legal, elas passam ali e elas pegam. Então, eu tenho que pensar em função disso. E se eu sou lenço de papel numa farmácia, onde que eu vou estar? Eu vou estar na minha seção na gôndola, eu vou estar onde também? No check-out. Inevitavelmente, porque é uma coisinha, um lencinho pequeno, individual, vou pegar no check-out. Mas eu posso estar mais aonde, gente? Lenço de papel. Que outro ponto quente é interessante de eu trabalhar lenço de papel dentro de uma farmácia? Vamos lá, mulherada. Para que a gente usa, às vezes, lenço de papel? Não é o produto ideal. Algodão é mais ideal para maquiagem, ou não é, mas eu posso ter um lenço de papel numa área de maquiagem, né? Então, eu posso ter, inclusive, um cross merchandise perto de xaropes, por causa de gripe, e remédios de gripe. E é isso que, quando eu vou vender esse produto, eu vou desejar para que ele esteja. Logicamente que ou eu vou negociar, ou eu vou ter que ser menos exigente. Aí, por exemplo, vamos pensar, né? Eu dei um modelo de execução lá para minha promotora. E eu vou dizer para ela, olha, tem que estar na gôndola o lenço de papel, e eu negociei estar no check-out, o pequeno. Então, você coloca lá no check-out. Legal, legal. Mas você vai ganhar o dobro de pontos se você conseguir botar um cross merchandising lá na área de gripe. Você vai ganhar 3 vezes o número de pontos se você conseguir criar uma vitrine ambientada pensando que está inverno e é gripe, então você vai brincar com vários lenços, vai fazer uma graça, um exemplo.
mas eu preciso ter isso desenhado e ser realista, porque também se eu faço qualquer coisa que não é bacana, é um absurdo, né? Então, é assim, que não é honesto, que não é transparente. Lembra aquele slide anterior que eu falei que a primeira coisa do trade marketing é credibilidade? Então, ele precisa ter credibilidade para estar fazendo o trabalho dele, né? Isso é fundamental. Aí, muito bem, isso aqui é um desenho prático daquilo que a gente acabou de apresentar e que diz o seguinte, então, número 1, tem que estar atrás do balcão, na gôndola de autosserviço, na colmeia, no check-out. Muito bem, que materiais eu tenho para esses locais? Para trás do balcão, eu tenho faixa de gôndola, eu tenho gigantografia, eu tenho precificador, eu tenho clip strip, muito bem. E para estar no balcão quando está em promoção, o que eu tenho? Aí eu tenho precificador, eu tenho clip strip também, eu tenho telhadinho da promoção do terminal de gôndola, eu tenho display modular para botar lá em cima do balcão. E aí a gente definiu que naquele cluster, esses são os locais, e que naquele cluster, esse é o material que tem que estar lá. Todo mundo sabe o que é para fazer. O promotor, o vendedor, o gerente, o marketing, o trade, todo mundo entendeu que existe uma direção, um norte, que é um norte estruturado. Isso é super importante, tá? Muito bem, quando eu penso em material, quando eu penso em desenhar o custo desse material, gente, primeira coisa, eu preciso saber quantas lojas que vai estar o material. Porque sabe como a gente ainda vê muito em muitas empresas, manda fazer não sei quantas mil tiras de gôndola e distribui por cada vendedor igual, e todo mundo tem que botar. E sabe o que vai acontecer com a tira de gôndola? Vai ficar atrás do carro, dentro do porta-mala. Meninos vendedores que eu tanto amo, estou falando alguma mentira? No entanto, se você chama o vendedor e diz assim, cara, essas lojas aqui são foco nossa, para estar com a tira de gôndola, e a gente precisa executar essas lojas, muda toda a história. Então, é uma coisa que é estratégica. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, qual que é o tamanho da faixa de gôndola? 30 centímetros. Qual que é o espaço médio por loja que eu consigo para o meu produto? 90 centímetros. Então, eu preciso de 3 faixas de gôndola por loja do cluster B, que é onde vai estar, por exemplo, faixa de gôndola. Estou falando qualquer abstração, tá? Muito bem. Então, número médio de gôndolas por prateleira. Ação 4. Ah, tá legal. E qual a presença da empresa no canal? Eu quero ativar 50 mil pontos de venda. Eu tenho 50 mil pontos de venda. Aí eu quero colocar faixa de gôndola em quanto? Em 20%. Aí é factível. Aí, para um vendedor que tem lá 80 lojas, ele colocar em 16 já é mais factível. Aí é mais possível. Então, ele está entendendo a importância. Quanto mais quando, às vezes, de 16, 2 são cobertas por promotor, 3, sei lá. Mas, de qualquer maneira, eu tenho um norte. Eu estou dando um norte, claro, para todo mundo que está envolvido. E aí, eu vou fazer o quê? 20%. Então, eu tenho que ter 10 mil. Legal. Então, se eu pego o número de faixas de gôndola, que é 3 por prateleira. Aí, eu pego o número médio de gôndolas, de prateleiras por gôndola, isso aí está escrito errado. É 4. Legal, eu vou multiplicar. Versus o número do total de lojas que eu quero ativar, aí eu tenho o total de faixas de gôndola que eu vou mandar produzir. É muito diferente de mandar produzir um monte e dizer, olha, coloca aí, porque não tem um guia, porque não tem uma orientação. Então, fica difícil até da gente se engajar. Por quê? Porque é muito trabalho, porque primeiro você coloca, o cara tira. Então, eu tenho que ter um nó dizendo, essas são as lojas, nosso coração de ouro, da onde a gente tem que estar muito bem executado e muito bem chamativo e visual. O que a gente sabe que é fundamental, pessoal, é que é preciso entregar o que foi planejado. E quando a gente fala de entregar o que foi planejado, é o produto certo, no preço adequado, no ponto correto, com relevante comunicação. Isso é o coração da estratégia de execução. E aí eu preciso o quê? Além disso, quando eu penso em toda a estratégia da empresa, ter entregas corretas em dia, o mais em dia possível, apesar de a gente ser o país do gap da logística, mas o mais preciso possível. E eu preciso ter ações de apoio à venda. Eu preciso fazer o quê? Capacitar, incentivar, né? Porque o meu material merchandising já é um incentivo à venda. E o varejo precisa entender o valor que isso tem.
O varejo precisa entender que isso é um custo e que é importante entender que por que tudo é desenhado, tudo é planificado, tudo é executado para que aconteça da forma que a gente planejou. E isso, gente, é o que vai permitir valorizar a marca da gente na ponta. É isso que vai permitir garantir visibilidade para a gente, ter uma atuação tática, saber o que a concorrência está fazendo e me dar tempo de agir rapidamente contra a concorrência e prestar serviço para o varejo, gerar no varejo aquela maravilhosa e famosa sensação de que a gente ajuda ele a vender, de que a gente está preocupado com a venda dele. Que isso é o mais bacana. Quando o varejo cria essa relação com a minha equipe de sellout, com a minha equipe de sell-in, bingo! Ele entendeu e fala assim, pô, esses são os caras. Eles é quem estão preocupados em fazer minha venda acontecer. Eles não estão aqui só para me entuchar produto. E é super importante a gente trazer para a ponta essa filosofia. Uma outra coisa que é fundamental é a gente ver a alocação dos promotores. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente joga dinheiro fora. Porque muitas vezes, olha só que curva simples é essa que está aí desenhada. Eu tenho uma curva de promotores horas semana e eu tenho uma curva de venda, de volume de venda, de valor de venda. Então, olha só, se você olhar bem, você tem loja que vende 12 mil e a loja que vende 12 mil tem uma subalocação enorme de promotor. Quando você olha a loja que o promotor está lá 40 horas por semana e que ela vende R$2.000, você tem uma super alocação de promotor. Então, a primeira coisa que eu preciso é criar uma matriz onde eu boto os meus promotores e eu consigo identificar isso, para entender aonde é que vale a pena eu estar investindo mais horas de promotor. Isso acontece muitas vezes e a gente perde muito dinheiro com isso, é muito importante. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar é da gestão de comunicação integrada em trade, marketing e comunicação da equipe, em trade marketing e comunicação com a equipe de vendas. Então, como é que vai ser definida esta comunicação? Vão ser nos encontros mensais? Vai ser em cascata? As decisões do trade são comunicadas para níveis hierárquicos mais altos e vai descendo até os mais baixos através dos mais altos. Vai ter um veículo de comunicação, por exemplo, um hot site, um Zap, algum lugar, um Skype semanal, vai ter alguma coisa que vai fazer com que garanta que todos estejam sabendo e estejam entendendo? Como é que vai ser? Não, vai ser em comunicação direta. Então, vamos fazer um evento, onde nesse evento pode ser 3 eventos anuais, por exemplo, quadrimestrais, onde vem apresentada toda a estratégia do que vai estar acontecendo. Porque a gente sabe aquele desenho que eu mostrei para vocês? Aquele desenho muda quando tem um lançamento. E ali eu estava fazendo o desenho de um produto e uma empresa que tem 4 produtos ali dentro daquele varejo. Então realmente eu não vou conseguir ser bom em tudo. Eu tenho que focar e dar prioridades. Então, tem as campanhas de prioridade. E aí você dá nome como execução perfeita, execução brilhante. E dentro dessa estratégia que você vai fazer para essas equipes fazerem acontecer aquilo ali, você vai priorizar o que tem que estar mais olhado, porque também ninguém vai conseguir ser bom em tudo. Então, a gente tem que dar o norte do que é prioridade naquele momento do ano, naquele mês, naquele bimestre, e aí depende da marca, do segmento, vai mudar, vai ser bimestral, anual, aí vai. Outra coisa, gente, a gente precisa desenhar os processos. Então, o que é desenhar os papéis e desenhar os processos, né? Eu preciso saber o que é a rotina de um supervisor. Eu preciso entender dentro desse processo quanto que ele está dentro da loja, quanto que ele está rodando em campo, saindo com a sua equipe, quanto que ele tem que estar fazendo administrativo. Eu tenho que entender a administração de tempo dele, do vendedor, eu tenho que conseguir calcular para poder ser realista, porque volto a falar da credibilidade. Não adianta eu pedir 10 mil coisas que nada vai acontecer. Não tem nada mais desestimulante quando te pedem uma coisa que é impossível. Então vocês vão ativar aí todos os pontos de venda seu. Não existe. Então eu falo para meus amigos vendedores o seguinte, cara, pega a tua carteira. Se a tua empresa não tem trade, se ela não tem um guia de execução, pega a tua carteira e faça você o seu. E, inclusive, isso vai virar uma referência dentro da sua empresa.
Porque você, quando sair com um supervisor, quando você sair com um gerente, o cara vai falar, uau. Olha, minha estratégia é a seguinte: esses são os pontos de venda que são o meu coração, esses daqui são os que eu vou desenvolver, esse material eu faço nesse, esse aqui eu vou 2 vezes por mês, eu vou uma. Alguém, vamos supor, promotor, viu que não tem o produto. Ou o vendedor, está aqui de gravatinho, o vendedor viu que não tem o produto, o que ele tem que fazer? Vendas, foi lá na loja, o produto não está exposto. Ele vai, mas ele vendeu. Tem o produto, ele tem que ativar o quê? Aí ele tem que falar com o supervisor, em outras estruturas ele já vai falar direto com o promotor, ou ele vai falar com o supervisor dele de venda, que ele é quem vai passar para esse promotor. Travou, né? Estou vendo aqui. Espera aí, todo mundo travou. Vamos esperar voltar, tá bom? Voltou, pessoal? Destravou? Deixa eu ver se dá para mim. Rodrigo ainda está travado aí, Rodrigo. Do Fred também está travado. Então, vamos dar 1 minuto para respirar, a internet voltar a trabalhar. Clique em Reconnect. Olha, a Gabriela me dando dicas aqui. Voltou, né? Vamos lá. Então, vou explicar de novo essa história do fluxo de comunicação. O fluxo de comunicação, ele pode acontecer de vendedor para promotor, vendedor para supervisor, vendedor para varejo. Podem acontecer vários fluxos de comunicação e a gente precisa estabelecer quem é responsável, para quem que é que eu devo aportar, falar do que está acontecendo, né? Me reportar ao que está acontecendo. Então, vamos pensar um exemplo simples, tá? O vendedor chega no ponto de venda e não tem o produto na gôndola, mas ele vendeu o produto. Ele vai fazer o quê? Ele não pode ver no checkout. Ou desculpa, ele não pode ver no estoque. É algum hipermercado, não vão deixar ele entrar no estoque, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que falar em alguns momentos com o supervisor de sellout. Ou em outros, depende do fluxo, depende da loja, depende do tamanho, depende da cidade. Em outros, ele vai falar com o próprio promotor, vai passar um zap para ele e falar, cara, pelo amor de Deus, tem que puxar produto. Em outros, ele vai falar com o supervisor dele, porque de repente realmente não tem o produto na loja, é um key account e não tem o produto, por quê? Porque o chefe de seção não está querendo avisar para a matriz que ele está com ruptura, que ele está com perda, não com ruptura, mas que ele perdeu. Então, o que acontece? Esse vendedor vai ter que falar com o key account, se ele é o vendedor lá de Curitiba, igual eu estava dando aquele exemplo para vocês, e o key account é quem vai ter que tratar dessa história lá em cima. Então, eu preciso saber, sabe por quê, gente? A pior coisa do mundo é quando você vai fazer campo e tem todo um guia de execução desenhado. E aí você chega no campo e não tem o produto. E aí você chama o promotor. E ele vira e fala assim, pois é, mas eu já avisei para o vendedor. Aí você liga para o vendedor. Não, ninguém me avisou. E aí fica uma história, ou igual eu costumo dizer com o promotor, né? Você chega lá e você tem 5 categorias dentro daquele varejo, o promotor cuida das 5. Aí você chega na sua categoria fundamental, naquela do lançamento, vamos supor, e você chama o promotor e fala assim, caramba, cara, uma ruptura, gôndola, cadê os nossos produtos? Ele fala, não, sabe o que é? É que eu estava repondo outras coisas. Isso já é meio-dia. Eu fui repor todas as outras categorias. E você nunca vai saber se é verdade, se ele chegou atrasado ou se realmente ele fez isso. Mas tem uma solução incrível. Sabe aquele nosso guiazinho que você bota no bolso, bota no celular, que tem que ter? Lá tem uma regra. A regra é, toda vez que tem lançamento, o lançamento é o primeiro a ser reposto. E olha só, gente, quando eu tenho isso estruturado, que isso está desenhado, não tem nhenhenhen, não tem mimimi. É o fato, é para ser assim. Aí eu garanto uma execução bem feita. Então, eu tenho que pensar no fluxo de comunicação, nos meus processos para criar um trabalho bacana. Porque tem que ter regras. A gente tem que saber o que é o coração, o que é o mais importante. É a mesma coisa que a gente pensar em chegar a Unilever, dentro do ponto de venda, na categoria RER fundamental para o negócio dela, e o promotor começou a repor várias outras categorias que são legais, mas que não são o coração dela primeiro.
Então, tem que ter o fluxo, tem que estar estabelecido qual que é a prioridade. Então, por exemplo, eu penso nos vendedores de distribuição, que eu sei que estão fazendo curso, alguns. Vamos pensar uma coisa, imagina vocês que trabalham aí com 6, 7 marcas. O que é prioritário para vocês? Quais os pontos de venda são prioritários? Quais os produtos que são prioritários? Vocês certamente têm algum KPI aí de gestão de venda que diz para vocês aonde você pode crescer e como é que você vai fazer. Então, tem que lugar que você já arrumou, você está super bem arrumadinho, seus produtos estão lá no coração, e tem alguns outros que você nunca deu importância, que não contribui muito, mas que naquele lá é onde você vai levantar esse produto, porque os outros já estão muito bem, obrigado. Existem outros pontos de venda que, ao contrário, você tem um problema enorme numa categoria fundamental para o teu negócio, então você vai dar um foco nisso para trabalhar. E é assim que eu começo a pensar a partir do sellout. É a venda do meu produto que vai gerar recompra para mim. Então, eu tenho que olhar para o ponto de venda, para as categorias e falar onde eu estou, como elas estão expostas, como é que eu vou fazer essa venda. É super importante eu pensar nisso, tá? E quando eu tenho uma empresa, é importante eu estruturar esse processo desse modelo de execução. Exatamente, Rodrigo, a gente tem que priorizar, tá? Lucilena está falando que está travando muito. O de todo mundo está travando muito. Tá, o Fred, para ele está normal e ele ficou ouvindo conectado. Ele agora tem outra sala para não ficar aqui na mesma comigo. Para o pessoal, vocês estão ouvindo? Como é que tá? Então tá, Lucilena, em último caso, depois dá uma olhada na aula. Tá? Eu tive um aprendizado, gente, muito duro de aula de ao vivo, né? No Brasil, a gente ainda não consegue fazer aula ao vivo, porque, infelizmente, é isso, a internet desse país ainda é muito precária. Então, os próximos cursos serão e-learning, porque é impossível, né? Você não consegue fazer um negócio bacana ao vivo com gente falando, gente que não vai conseguir porque travou na cidade, travou para mim, vai ter chuva, tempestade, já não tem mais na internet, aí vai, né? Mas vamos lá. E esse guia de execução de sellout, gente, que eu já falei para vocês, eu já me avancei aqui. Ele é uma ferramenta de execução para facilitar o dia a dia do promotor e o dia a dia do vendedor. Ele contém todo o conteúdo que o promotor tem que anotar, sua rotina, seu planejamento, e a utilização correta vai facilitar a entrega do resultado, vai registrar o desenvolvimento. Hoje já tem muito guia de execução em celular, em aplicativo. Mas eu estou falando aqui do caso de não tenho, sou primo pobre, não tenho nada disso. Então, você vai criar esse bloquinho que vai ficar no bolso dele. Nunca faça uma coisa enorme, nunca é um caderno, porque não vai rolar, não vai funcionar. O que é importante é que a equipe tem que ser avaliada de promoção, entre outros fatores, pelo registro correto das atividades que ele está fazendo no ponto de venda. Sabe por quê, gente? Sabe aquele caso que eu falei para você? O produto, você chama o promotor, ele diz, isso aqui eu já avisei para o vendedor há 10 dias. Cadê? Tá aqui, ó, meu caderninho. Tá lá em tudo que ele comunicou, então ele anota o dia que ele pediu para o vendedor, tá anotado. Então, muito bem, então a gente sabe de quem cobrar. Então, é uma questão do vendedor, que ainda não conseguiu vender, ou o produto que não chegou. Você vai ligar para o vendedor. Ah, não, já vendi, mas o problema agora é da logística. Ok, mas a gente sabe que o promotor fez o papel dele na ponta. Então, é super importante a gente realmente ter esse guiazinho para conseguir aferir esse tipo de coisa. E coisas que podem ter nesse guia, vários. A rotina, por onde começar, qual a sequência, qual o processo para expor. O planejamento das ações, então vai ter um balanço, tem que estar lá marcado. Por quê? Porque, de novo, não foi. Pô, cadê você? Não está no ponto de venda? Não fui porque hoje, sei lá, estava tendo um balanço. Né? Ou o contrário, na verdade. Hoje cheguei lá, o produto não estava exposto, por quê? Porque a gente está fazendo balanço. Mas, ou seja, lembra daquele vendedor que eu contei a história para vocês, o key account, que era da Colgate? O cara, ele sabia quando que ia ter mudança de planograma da concorrência. E ele ia para dentro do ponto de venda.
porque ele tem uma história negociada, né, dentro daquele varejo. Então, ele é o cara que sabe que o Walmart tem que dedicar X metros de gôndola. E se ele vai lá para dentro mostrar para a equipe como é que ele briga por centímetro. Porque se a Unilever chegasse e pegasse 1 centímetro a mais, ele estava lá para dizer, não, está aqui a fita métrica. E esse é o meu espaço aqui dentro de negociação. Então, é importante a gente saber quando que vão ter essas ações, quando que vai ser o lançamento para ele estar preparado, ver se o material chegou, arrumar o display antes de entrar o produto. Então, tudo tem que estar dentro desse guia. Você pode dar desafios profissionais. Uma coisa que era usada nesses guias que a gente fazia antigamente, que era muito legal, quando era aferido a execução pelas próprias pessoas da empresa, uma coisa muito legal era você pegar e olhar dentro do ponto de venda e fazer uma coisa bacana, que era o seguinte, olha, cheguei um gerente de marketing, ele chama o promotor e fala, se você conseguir um terminal de gôndola para mim, você vai ganhar 100 pontos. E o cara vai correndo atrás, igual um louco, então ele vai mandar para o supervisor dele, ele vai mostrar o desafio, porque a gerente de marketing vai escrever e assinar. Quem é que está dando o desafio? Ele vai fazer, vai fotografar, vai mandar para o supervisor, que vai dar os 100 pontos para ele. Isso é que é bacana. Então, é isso. O que vai estar nesse guia de vocês depende da necessidade de vocês, tá bom? É muito importante. Às vezes é caixa. Ah, Simone, a gente não tem como aferir sellout, é caixas abertas. O promotor tem que contar as caixas. É o que é importante para a tua empresa, para o teu negócio. Você que vai montar ele em função disso. E o script de visita, né, gente? Já está acabando, tá, pessoal? O script de visita é uma coisa que é super importante, que é como é que esse cara vai se portar, como é que ele vai atender, como é que ele vai lidar com o chefe de sessão, como é que ele vai convencer. Então, é bacana você ter um script para ele de abordagem, de estratégia de venda, que no fundo é uma venda. Ele conseguiu um terminal de gôndola, ele tem que negociar com alguém, lutar com as objeções, então você tem que preparar a sua equipe e dar um script para ele bem desenhado, inclusive para o vendedor. Vocês lembram daquele case que contei para vocês lá da Kerastase, que o vendedor chegava com um script e dizia o que você sonha comprar esse ano. Isso era um script. E aí o cara respondia. Então, é muito importante isso, né? É importante a gente ter essa visão de que a gente tem que saber o que a gente vai fazer em cada momento. E isso ajuda a dar um norte para a gente. Tem gente muito inteligente, tem vendedores matadores, tem promotores incríveis que não precisam de nada, eles já são. Tem outros que não, tem outros que precisam de uma orientação mais desenhada. E, gente, a gente não pode melhorar o que não pode ser medido. Isso aí não existe. Então, a gente precisa, por causa disso, criar formas de mensurar. E quando a gente pensa de mensuração de sellout, se a gente não tem o dado, eu tenho que criar um processo de dado, onde eu vou publicar claramente na web para todo mundo que está envolvido, tem que ter cobrança, reunião, alinhamento com vendas, com o promotor, tem que ter treinamentos para melhorar o que não está ok, que não está adequado. Tem que desenvolver essa execução com planos de curto prazo, porque não adianta eu fazer uma ação, uma coisa de 6 meses, eu tenho que, né, começar com coisas menores e vendo e aferindo de uma forma menor. Eu tenho que avaliar tudo isso e depois eu tenho que fazer o rollout. Eu tenho o tempo inteiro que está dentro desse ciclo, que é muito importante. O Rodrigo está dizendo que no último trabalho dele reduziu as faltas dando premiação. Maravilhoso. Premiação é tudo. Vou te dizer, Rodrigo, um outro canal que faz isso, conveniência. Então, tem algumas redes de conveniência que eles fazem parceria com as marcas e negociam folga. Olha que legal. Então, o pessoal que está trabalhando lá, que tem que trabalhar domingo, muitas vezes, né? Para eles é ótimo eles terem folga, que é uma forma, às vezes, deles conseguirem viajar, igual o pessoal que trabalha em shopping. Isso é uma estratégia muito legal para quem trabalha em shopping. E aí, gente, eu vou apresentar um último case muito legal para vocês, que foi construído junto com a Kaiser, pelo André Albuquerque, que é um consultor parceiro, que muito legal, que é a ideia de criar
um padrão de execução por canal de acordo com uma estratégia, onde a missão era maximizar a venda através da excelência da execução. Então, a gente pode contar isso aqui, que isso é uma coisa bem velha, bem antiga. Mas o que é que a Kaiser queria? Valorizar a marca, garantir visibilidade e prestar serviço no ponto de venda. Detalhe, gente, eu estou falando de uma Kaiser que era líder no mercado de São Paulo. Ela queria diferenciar a atuação dela. Estou achando que eu vou deixar esse case para contar para vocês depois. Vou dizer por quê, por causa da hora que todo mundo já está cansado e eu queria fazer a apresentação. Vou parar aqui, tá, Fred? Marca aí, eu vou contar esse case para vocês na próxima aula, vou abrir com ele para fechar essa e para mostrar o sucesso de uma virada de modelo de execução, porque eu queria hoje ouvir as pessoas que se inscreveram para falar. Então, eu tenho que pedir Anderlei e João, só dois querem falar? Ulalá! Eles clicarem em cima do chat ali. Vocês vão clicar em cima do chat, tem um negócio escrito pedir para falar. Vamos lá, pedir para falar. Anderlei. Vocês vão clicar em cima do chat, tem um negócio escrito pedir para falar. Estão vendo aí, pessoal? Anderlei, tá me ouvindo? Vamos lá, vamos às apresentações. Vocês vão clicar em pedir para falar. E vai aparecer o filme deles, Fred, ou só a voz? Não, vai aparecer o vídeo. Vai aparecer o vídeo. E aí a gente vai dar permissão. Anderlei tá falando sim, Simone, ok. Muito bacana, hein, Rodrigo, Wilson. Rodrigo, você é da onde, hein? É do pessoal lá da... Ai, me deu agora um branco. Melhor não contar, né? É estratégico, Rodrigo, você manter isso quieto, né? Vai que a concorrência tá por aí. Vou permitir a Anderlei aqui. Fred vai te dar agora a permissão, ele é o homem da permissão. Para você falar, Anderlei, e a gente te conhecer. Não está indo aqui. Não está indo? Fred vai ter que treinar mais, Anderlei. Você clicou lá? No pedir permissão, pediu, sim. Ele está falando que sim. Okay para ela. E ele deu ok. Será que eu tenho que clicar alguma coisa? Sei que até sumiu. Olha, então, vamos fazer o seguinte, Anderlei. Nós vamos... O Fred vai descobrir melhor e a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Eu vou encerrar porque todo mundo, 1h30 de online é muito cansativo, não é? Fala a verdade. Então, na próxima terça, a gente fecha com esse case bacana para mostrar toda essa importância do estratégico ao tático e a gente vai descobrir como é que vocês fazem para se apresentarem, porque eu quero muito vê-los, conhecê-los e acho que um monte de gente também. Inclusive, pode desenvolver um monte de co-branding aí entre vocês, tá bom? De parcerias de trabalho. Um grande abraço para todo mundo. Até terça-feira que vem. Muito obrigado, Lucilena, que falou que não é cansativo, agradeço muito. Mas, no geral, já tá tarde, terça que vem a gente vê, tá bom? Ah lá, ela falou que ela já tá até de pijama, Arielle, que ela prefere falar na próxima terça. Um abração, pessoal. Até terça que vem. Obrigada. Lá em cima, né? Isso.